Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve, galera! Estamos entrando no ar com mais um episódio da Máquina do Conhecimento. A Máquina do Conhecimento, que é o quê? É a cobertura dos processos seletivos em 2025. Levantamos essa régua, estamos hospedados aqui em uma playlist mega especial na ATL TV. É isso mesmo, para você que vai fazer a prova do Enem, que vai fazer a prova do PAV, que vai fazer a prova da Universidade Católica de Pelotas e para você que quer garantir mais conhecimento na sua vida. Exatamente. Vocês que se interessam em conhecimentos gerais, aquele papo entre os amigos, daqui a pouco tu lança ali um argumento de um conhecimento que tu viu aqui. É isso mesmo, que te estimule a fazer uma leitura, né, da realidade, do mundo. É isso que a Máquina do Conhecimento é, ok? E é aqui que a gente vai ter também os melhores professores falando as melhores dicas de todos os campos do conhecimento. Chegamos a este episódio especial, sempre lembrando, chancelados pelos nossos grandes parceiros do Teorema e do Colégio Gonzaga. Agora sim, eu estou recebendo aqui dois campos do conhecimento, certo? Que se complementam fortemente dentro da prova do Enem. Estamos aqui com o professor José de História e a professora Dani de Filosofia. A gente vai falar de filosofia, vamos falar de contexto histórico e como que tudo isso se apresenta nesta prova do Enem. Exatamente! E eu já vou aqui, já lançando mão aqui, já dando esse meu bom dia, boa tarde, boa noite pra essa galera e já chamando a Dani. Dani, filosofia geralmente é um assunto que o aluno assim... Poxa vida, hein? Filosofia! Né? E daqui a pouco a galera tem um pouco de digamos assim, até mesmo uma dificuldade de enxergar a filosofia na prova, de enxergar onde é que tá a filosofia, como é que se apresenta essas questões na prova. Vamos falar pra galera. É verdade, Marcinho. E aí, galera, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês novamente. E hoje a gente vem trazer algumas dicas importantes para garantir o sucesso dos nossos queridos alunos, né? Nesse processo, que é a prova do Enem. Bom, galera, é importante que se dê atenção às questões de filosofia em alguns pontos importantes. Primeiramente, uma leitura atenta, identificar qual é o autor que está sendo trabalhado ali e também identificar a temática específica. A prova do Enem, ele adora cobrar áreas como política, ética e epistemologia. Então, quando a gente se depara com essas áreas, a gente consegue identificar inúmeros filósofos que abordaram temáticas distintas dentro da sua teoria filosófica. Então, podemos ver o Kant, que abordou ética, política, estética, metafísica e teoria do conhecimento. Nós percebemos também autores distintos, como Aristóteles, que fala sobre a ética, a política e a estética. Então, o primeiro ponto é fazer uma leitura atenta, identificar no comando da questão qual é a área de conhecimento que está sendo abordada. Porque quando eles criam uma questão, por exemplo, digamos que seja uma questão sobre política, eles com certeza colocam o autor que está sendo ali solicitado, só que nas alternativas eles vão colocar teorias de outros autores também relacionados à política, justamente para saber se tu consegue encaixar o conceito a cada autor e o seu contexto histórico. Então, poderia cair uma questão sobre Immanuel Kant, nas alternativas abordando uma questão ética e numa outra alternativa abordando o criticismo, que é a resolução do dilema entre empirismo e racionalismo. As duas alternativas seriam corretas de acordo com o filósofo. Só que aí tu vai ficar na dúvida. Como assim? A alternativa A tá certa de acordo com o autor. A alternativa D tá certa também. Se tu percebeu que existem dois conceitos que se adequam àquele pensador, volta para o comando da questão para tentar identificar qual é a temática que está sendo cobrada ali. Geralmente é uma palavra-chave. Exatamente. É uma palavra lá no meio que vai, meu Deus, e revelou. Exatamente. Né? Exatamente. Então, nós trouxemos aqui algumas questões que podem problematizar bem isso, para todos conseguirem entender melhor a maneira como é cobrada. Mas quem elabora a prova parte da premissa do seguinte: se criar uma questão sobre Rousseau, eles partem da ideia de que tu conhece o Thomas Hobbes, que tu conhece o John Locke, que tu estudou os contratualistas. Então, mesmo que seja uma questão que cobra e aborda um autor específico,
eles vão colocar nas alternativas Claro. outros autores que trabalhavam a mesma questão, só para ver se tu tá ligadinho no assunto, no contexto histórico do autor e o que influenciou o pensamento deste filósofo ao abordar essa Boa. temática. E é interessante que tu tá falando de literalmente uma técnica de se fazer a prova, né? Sim. Porque, na verdade, aquele tipo de coisa assim, então quer dizer que se eu for fazer uma questão como essa, eu tenho que automaticamente saber a prévia, né? Quais são os Exatamente. autores que vieram antes, enfim, tudo mais. Isso é técnica. Com certeza. Que vem junto com o conteúdo e a história também, ela se comporta assim, né? Com José? certeza. E tem uma semelhança entre o filósofo e o vestibulando, que o filósofo está preocupado, assim como o vestibulando, em resolver questões. Atenção, hein? Por exemplo, o Kant, ele foi um pensador que estava muito ficcionado em responder uma pergunta, né? O ser humano, ele aprende a partir da razão ou a partir da prática? Que é um contexto que está inserido no debate anterior ao Kant. Muito bom. Um debate, né, sobre o racionalismo e sobre o empirismo. Então, dentro da ideia, pelo menos em relação à ética de Kant, dá para ter um diálogo com essa outra escola que veio, né, anteriormente ao Kant. Por que ele estava interessado em responder isso? Então, a filosofia, assim como todas as ciências, ela tem, né, um campo histórico, ela tem uma base histórica Muito bom. que organiza os saberes. Isso está muito nítido nas ciências humanas. E não à toa, tu tá tendo um crescimento da influência da filosofia e da sociologia nas questões de ciências humanas. Muito bom. Ano passado, as questões históricas estavam todas premiadas de filosofia e sociologia. Isso é uma Atenção, questão que a é gente tem que dar a devida atenção Com certeza. para esses ramos da ciência. É muito mais do que certeza. saber o conteúdo específico em si. É Interagir fazer com o a conteúdo. relação, galera. Exatamente. Ou seja, você tem que ler, meu querido. Leitura, que é a base de tudo, né? É verdade. Leitura. Enfim, temos tópicos para falar. Temos tópicos. Vamos lá. Bom, no primeiro momento, trouxe para vocês, né, uma questão que aborda teorias éticas. E é muito recorrente eles abordarem autores da filosofia antiga, da moderna e da contemporânea. Boa. Então, essa transição no tempo e entender qual é o contexto cultural, histórico que influencia esse pensamento é muito importante. Por isso que o meu querido colega está Boa. aqui também para nos Sensacional. auxiliar nisso. Então, nós temos aqui uma questão que aborda o conceito da regra de ouro, que aborda o princípio da reciprocidade, né? E é um conceito muito importante. Se a gente observar nessa questão, essa questão que está aparecendo para vocês, ela está abordando o imperativo categórico do Immanuel Kant. Só que observem as alternativas que estão ali. Nós temos a letra A, que aborda a doutrina teleológica, a letra B, que é a alternativa correta, e ali a letra C e E aborda a mesma teoria contemporânea. Então Atenção, vamos por hein? partes. A ética teleológica, telo, significa fim. É uma teoria ética que foi desenvolvida por Aristóteles lá na Antiguidade Clássica Grega. Segundo esse autor, toda ação humana visa um fim. Qual é o fim? A felicidade. Só que para a gente alcançar a felicidade, primeiro a gente tem que se tornar pessoas virtuosas. E aí vem a grande sacada. Como que a gente adquire a virtude? Porque ninguém nasce bom ou mal, se torna. E aqui entra o papel da razão. Então é muito importante a gente perceber que na filosofia, o raciocínio, o papel da razão como sendo uma fonte da construção de conhecimento seguro é muito importante. Muito bom. E esse tipo de pensamento vai desde a Antiguidade Clássica Grega até o Nietzsche, digamos assim, que é o que coloca em xeque o papel da razão. Mas nessa questão, ela é muito interessante porque para tu entender que é uma teoria deontológica do Immanuel Kant, que é uma teoria que aborda a ética do dever. Então o Kant, ele vai trazer a ideia da universalização da ação moral. Ele queria que todas as pessoas fizessem o bem e agissem corretamente, independente desses traços culturais que podem nos diferenciar. Logo, ele acreditava que nós deveríamos agir de acordo com uma regra universal. A grande dica que ele trazia era: age de maneira tal que possas querer que a tua ação se torne uma lei universal. Nossa, Esse é o princípio do imperativo categórico, que é a alternativa correta. Só que essa máxima universal, que tu possas querer que se torne uma lei universal, é um princípio subjetivo. Por isso que aqui entra a questão da regra de ouro, o princípio da reciprocidade. Olha aí, hein? Então, para a gente saber qual a melhor escolha a ser tomada, a gente sempre tem que pensar: eu gostaria que fizesse comigo o que eu vou fazer? Eu gostaria que se tornasse uma regra, uma lei universal, isso? Então, essa questão está abordando justamente isso. E olha só o que mais está sendo cobrado aqui. Também está abordando nas alternativas uma teoria ética contemporânea, que é o utilitarismo ético. Então,
existem essas 3 teorias. A teleológica do Aristóteles, que aborda o fim, o telos, que é a busca da felicidade que requer a virtude. A teoria deontológica do Kant, que é a ética do dever, buscando universalização moral por meio do imperativo categórico. E uma contemporânea, que é o consequencialismo, que a ação vai ser considerada correta ou não em virtude de suas consequências. Só que eu chamo a atenção para o utilitarismo ético, que é uma corrente filosófica consequencialista. E isso sim é que é a ética contemporânea, onde a ação será considerada moral ou imoral em virtude da consequência. Então, olha que interessante pensar. Para um consequencialista, sempre vai ser a melhor consequência. No caso do utilitarismo, a melhor consequência é uma consequência específica, que é a felicidade, né? Então, a gente consegue perceber aqui que, para um consequencialista, mentir não necessariamente seria errado, desde que esta mentira possibilite um bem maior. Sim. Então, é interessante a gente perceber que, se eu me basear em uma dessas teorias éticas distintas, a ação, a consequência da ação, para ser considerada moral, ela pode ser distinta. Então, entender e lembrar essas contribuições éticas da antiguidade com Kant, da modernidade, perdão, da antiguidade com Aristóteles, da modernidade com Kant e da contemporaneidade aqui com o utilitarismo do Stuart Mill e Jeremy Bentham, é um grande acerto para essa prova. E essa questão é uma questão muito interessante, porque para tu conseguir responder, tu tem que partir do conhecimento dessas 3 teorias éticas da ética normativa. Atenção, a ética é fortemente sendo Muito, trabalhada, hein? muito forte. E ela vai se comportar na história assim também, né, cara? Vai trazer certeza. uma diversidade de fatos históricos que comprovam isso ao longo do tempo, né, cara? O debate que o Kant propõe, ele já bebe, né, de outras discussões, apesar de não serem éticas, né, mas reflexões, por exemplo, Descartes, ele está falando sobre o racionalismo ali, no momento onde os seres humanos estão se transformando. Existia uma verdade estabelecida, ela foi colocada em xeque por uma série de movimentos sociais, e isso fez com que a própria mentalidade do ser humano vá se transformando. Por isso que a gente está falando da diferença entre a antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, porque não são só os anos que passam, mas a mentalidade sobre as pessoas. E isso tu tem que estar ligado, porque entender o tempo histórico é fundamental para prestar a prova de ciências humanas. Boa. Localizar, às vezes tu não precisa nem saber tanto conhecimento específico da temática, mas tu consegue contextualizar o autor, Boa. né, com o histórico, né, o geográfico. Sim. Aí tu já tem meio caminho andado. Pô, sensacional. Existe uma brincadeira que eu até comento com os meus alunos durante as aulas. Ninguém se acorda numa bela manhã de sol a fim de escrever um guia de conselhos para os governantes, como Maquiavel fez na obra O Príncipe. Tudo parte da análise do próprio tempo, Sim. das necessidades, Exato. né, que estavam ocorrendo na Exato. população. Então, é muito importante, sim, contextualizar para a gente conseguir compreender melhor o que motivou esse autor a pensar Exato. e dizer o que disse. E aqui temos outra questão, né, trazendo o gancho que o colega trouxe, né, essa questão do criticismo do Kant. Temos uma questão agora que aborda a epistemologia, né, a teoria do conhecimento. É uma outra área da filosofia que também eles adoram cobrar nessa prova. E existem autores específicos ali, né? Temos, na modernidade, essa discussão de como o conhecimento é formado. Então, na modernidade, existem essas 2 possibilidades, o racionalismo e o empirismo. Os racionalistas, eles afirmavam que todo o conhecimento é oriundo da razão, dos seus princípios lógicos, né? Enquanto que os empiristas abordavam que as experiências sensoriais são a fonte de um conhecimento mais seguro. Quais são os representantes? No racionalismo temos o René Descartes, que ele é extremamente importante também nessa avaliação. Ele buscava justamente uma verdade livre de dúvidas, né? E quando ele acaba buscando uma única verdade indubitável e inquestionável, ele chegou. Não posso duvidar de que enquanto duvido, estou pensando. Então, ele percebe, né, a importância do pensamento, do raciocínio na reflexão para conseguir afirmar essas verdades. Penso, logo existe. Exatamente. Muito E bom. aí temos também os empiristas, como David Hume, John Locke, que são muito importantes também. Aqui eles já vão abordar muito mais a questão das experiências sensoriais. O David Hume, ele era um empirista cético, então mesmo que ele defendesse que vinha das experiências o conhecimento, ele ainda questionava a possibilidade de um saber universal válido para todos de forma igual, visto que cada um sente e vê o mundo de uma forma diferente. E ele também fazia uma crítica à razão, até por ser um empirista, dizendo que nem a razão por si é capaz de trazer um conhecimento seguro, porque ela também pode ser escrava das nossas
nossas paixões. Nossa, poético isso, né, galera? Demais. Então, dizendo que o nosso raciocínio também pode ser afetado por nossas emoções. Então, essas são as principais teses empiristas. E o John Locke, que é um autor muito importante, ele trazia aquela frase conhecida, né? Nascemos como uma folha em branco, a teoria da tábula rasa, que traz a ideia de que todo conhecimento é oriundo das experiências. Então, galerinha, não esqueçam, para os empiristas não existem ideias inatas. Boa. Então, falando desta questão, a gente pode trabalhar também, né, colega, o John Locke, porque o John Locke, além dele ser um empirista que aborda como o conhecimento é formado na epistemologia, gente, ele também é um filósofo contratualista. Olha aí, hein? Né? Então, Atenção. aqui a gente começa a perceber que vocês verão autores que estão abordando questões distintas em áreas de conhecimento totalmente diferentes. E o John Locke Sim. é um desses pensadores. Então, nós temos aqui agora uma questão que aborda justamente 3 conceitos importantes para os contratualistas: estado de natureza, contrato social e sociedade civil. Perfeito. Quando a gente pensa nos clássicos, porque é assim, galera, os clássicos Sim. é o foco dessa prova. Sim. Então, a gente percebe que esses intelectuais, eles criaram um conceito hipotético que era o estado de natureza. Então, era uma situação lógica, hipotética, porque eles queriam refletir sobre como que surge o poder político e as leis. Como que surge a sociedade civil. Então, 2 autores dos contratualistas ganham destaque em relação ao que é o estado de natureza. Jean-Jacques Rousseau dizia que o ser humano era o bom selvagem, né? Vivia de forma harmoniosa, com o que a natureza lhe dava, lhe proporcionava, e dizia que esse estado de felicidade original que existia no estado de natureza acaba no estado de sociedade. Então, Rousseau dizia que o homem nasce bom por natureza e o estado de sociedade o corrompe, Sim. porque é o ambiente onde ele vai enfrentar as desigualdades sociais e os conflitos. Já Thomas Hobbes, ele tem uma opinião totalmente distinta. Ele tem aquela célebre frase que todo mundo já ouviu falar em alguma aula de história: o homem é o lobo do homem. Só que quando a gente pensa essa frase, muitas vezes eles acabam esquecendo de entender qual é o contexto que ele traz essa abordagem. O homem como lobo do homem, inimigo dele mesmo, se dá no estado de natureza. Que para tentar proteger o que é seu, garantir o direito à sua propriedade privada, na visão do Thomas Hobbes, as pessoas entram no conflito de todos contra todos, ou uma guerra de todos contra todos. Então, para Hobbes, a única forma de pôr fim a esses conflitos em estado de natureza era entrando para a sociedade civil, criando poder político e as leis, e isso ele aborda na obra Leviatã, né? Então, é importante a gente sempre dar atenção também a uma outra ideia, que é uma grande dica, que é a seguinte: quando a gente pensa no poder político e as leis, a gente reflete por que eles surgiram. E o Thomas Hobbes, ele vai falar que essa organização social e política surge para acabar com o conflito de todos contra todos, da guerra de todos contra todos no estado de natureza. E isso é uma questão interessante para a gente refletir lá com Aristóteles, quando ele fala do zoon politikon, o homem como animal político. Porque o Aristóteles, ele refletia sobre isso também. Como que surge a sociedade civil, como que surge a polis organizada, como que se institui um governante. E ele pensava no seguinte: somos animais políticos que, por natureza, fundamos a polis e a política. Enquanto que o Aristóteles aborda uma questão mais da natureza humana, como se a própria polis e a política surgisse quase que espontaneamente como natureza, Thomas Hobbes diz que surge para evitar o conflito. E o Locke, ele traz uma coisa linda. Ele vai dizer que a sociedade civil surge, claro, por meio do contrato, né, os contratualistas, para garantir o que é nosso por direito: liberdade, propriedade, né, e vida. Então, esses direitos naturais, a liberdade, a propriedade, a vida, é o que faz com que as pessoas busquem criar o poder político e as leis, mas, na verdade, era para garantir o que é nosso por direito. E entender o contexto desses autores e as revoluções que estavam ocorrendo, que eu gostaria que o meu colega comentasse um pouco mais. Essa questão, para resumir, assim, o contrato social, é a pergunta que se faz: quando que os seres humanos passaram a viver em sociedade, se organizar em leis, e como isso também vai se transformando? Porque o Hobbes e o Rousseau, que são os textos de apoio dessa questão, eles são contratualistas, mas eles não enxergam nem a natureza do ser humano. Ou seja, o estado de natureza é o quê? O ser humano é naturalmente bom ou mal? Ou o Hobbes achava que era mal.
Por isso que ele era o Leviatã é uma defesa também do sistema aristocrático da Europa, né, do antigo regime. O ser humano é mal por natureza. Então, é necessário uma casta de seres humanos que administre toda essa gente. Então, porque a gente olha para a Idade Média ou para a Idade Moderna e pensa como que as pessoas viviam dessa forma, né? E não entende que existia toda uma lógica que determinava os lugares sociais de cada classe. A aristocracia defendia, né? Os servos, né? Os camponeses trabalhavam e o clero orientava moralmente toda essa sociedade da Europa da Idade Moderna e também, por que não, da Idade Média, né? Apesar de ter essa mudança do absolutismo depois com a Idade Moderna. O Rousseau já está pensando em outras questões. O Rousseau já está questionando essa ordem. Ele já está falando, por que a gente precisa de uma classe para determinar como que a gente tem que agir? Por que nós, né, povo comum, não podemos determinar isso? Sim. E tem que pensar que o Rousseau faz parte de uma corrente também, né, podemos dizer, iluminista, né? E já pensa, o iluminismo é um movimento intelectual, sim, mas ele é totalmente patrocinado, gosto de usar essa palavra, pela burguesia, para servir os ideais da burguesia, que estão todos impressos na maior revolução, né, do final da Idade Moderna, a Revolução Francesa, que coloca fim na Idade Moderna exatamente pela quebra desse contrato, ou seja, mata, né, a guilhotina vai e pega a nobreza francesa e é colocado, né, um novo regime. A burguesia ascende ao poder. Isso já tinha acontecido, as revoltas burguesas datam, né, desde do século XVII, século XVIII, né, as revoltas ali inglesas, elas são um marco disso, a independência dos Estados Unidos é um marco disso também, e a Revolução Francesa dá o ponto final de transição. Cara, o que eu acho mais legal de tudo isso é que a filosofia traz o entendimento do porquê que as coisas aconteciam e a história te traz o fato, né? As coisas eles pensavam assim e por isso que aconteceu esses fatos, né? Essa ligação, ela é importantíssima para o aluno fazer, né? Totalmente. E eu percebo que é a maior dificuldade deles, né? Eles ainda enxergam as disciplinas de forma fragmentada, né? Sim. E não é por aí. A gente tem que entender que existe, sim, essa conexão entre essas áreas e que não tem como desvincular a tese filosófica com o contexto histórico que afetou, né, esse indivíduo e esse olhar filosófico nesse pensador. Não tem como pensar o absolutismo na história sem pensar a obra do Maquiavel, sem pensar a obra do Hobbes, porque é aquilo que dá todo o combustível, né, para aquelas pessoas refletirem daquela forma. E tomarem atitudes. Enxergar o mundo. Aquela forma era como o mundo era enxergado. Então, quando a gente olha para a história, a gente não pode ter um olhar anacrônico, tampouco para a filosofia ou qualquer uma das ciências humanas. Por isso que a filosofia e a história, elas são essenciais para esse arcabouço, não só das questões específicas, mas como todas as ciências humanas e, por que não, além também das ciências humanas, né? Por que não questões de ética não podem aparecer em exercícios da ciência da natureza, ou além, na redação, enfim. Claro. Excelente. Tá tudo... O Enem tem se construído dessa forma, né? Atenção, hein? Leitura, galera. Leitura, exatamente. Para que você possa fazer uma associação de uma coisa com a outra. Porque a galera, às vezes, não entende. Mas por que fizeram aquela? Por que fizeram aquela atitude? Porque naquela época se pensava dessa forma e o pensamento era construído com base nesses alinhavos, né, filosóficos, né, cara? Enfim, galera, assim a gente alinhava e arremata este programa, ok? Sensacional. Se perdeu alguma coisa, volta e vê ele de novo, ok? A máquina do conhecimento é assim, a gente sobe a régua e cai aqui numa playlist especial na ATL TV. Este foi o nosso programa de filosofia e história. Voltamos em uma próxima com a chancela dos nossos camaradas do Colégio Gonzaga e do Teorema. Até a próxima. Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga na máquina do conhecimento. Videocast.